Oi pessoal, bora lá para nossa revisão. Lembrando, faça ali o resumo no seu caderno, tá? Geralmente o resumo ele dá uma folha de texto. Faz o seguinte, aperta o play, vê o primeiro parágrafo, faz o título do primeiro parágrafo a caneta e todos os outros também a caneta. E o seu resumo depois do seu texto pode ser de lápis, mas título a caneta. Então, dá o play no vídeo, vê tudo sobre o primeiro tópico, aperta o pause e faz um parágrafo de texto. Pula uma linha, aperta o play, assiste tudo sobre o segundo tópico, aperta o pause, faz o título a caneta e o texto pode ser a lápis. E assim até o último tópico. Geralmente dá uma folha de resumo a ser entregue no dia da prova. Não precisa destacar, é para ficar no caderno o seu resumo. Bora lá para nossa revisão. Dimensões. Nossa, coloquei 2 ossos. Já foi. Perdão. Então, dimensões brasileiras, tá? Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Nós temos 4 fuso horários. Que são fuso horários? São os diferentes horários da Terra. O Brasil tem como principal horário o horário de Brasília, porém não é o único horário que nós temos no Brasil. Nós temos 4 por conta do nosso tamanho. Brasil está em 3 hemisférios. Existem 4 hemisférios mundiais: hemisfério norte, hemisfério sul, oriental, ocidental. Brasil está em 3. O único que não faz parte do Brasil é o oriental. O oriental é lá do lado do Japão. Brasil ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, com exceção ao Chile e ao Equador. Fora estes, Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul. Por isso ele é um país de dimensões continentais. Extensão e população. Brasil, ele é o maior país da América do Sul, ele compõe cerca de metade, 48% da América do Sul. Brasil, ele é o 5º maior país do mundo, por isso que eu falei, Brasil é um país de dimensão continental. A sua população é a 7ª maior população do mundo. Então o Brasil, ele tem uma população gigantesca, não é só um país de dimensões continentais, mas também de populações de dimensões continentais. Brasil, ele possui a costa banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Então, o oceano que banha o Brasil é o Oceano Atlântico. E a fronteira que nós temos do Oceano Atlântico não é todo só do Brasil. O Oceano Atlântico também é do Uruguai. O Oceano Atlântico tem ali a parte da Argentina. O Oceano Atlântico faz parte de vários países, até os Estados Unidos, tá? Faz parte do Oceano Atlântico. Então, a parte do Oceano Atlântico que é brasileira, a nossa fronteira oceânica, é chamado de Amazônia Azul. Qual que é a importância da Amazônia Azul? Da Amazônia Azul nós tiramos a pesca, nós tiramos petróleo, nós também fazemos atividades turísticas. Então a Amazônia Azul ela é mega importante para o extrativismo, para o turismo, ou seja, para as relações econômicas brasileiras. Depois nós estudamos sobre alguns termos geográficos. Limite. Quando nós utilizamos a palavra limite com relação a território na geografia, o limite é uma linha imaginária que separa as cidades. Um exemplo, se você passar do Colégio Galileu indo com direção a Santo André, você vai ver ali tipo, né, bem-vindo a Santo André. Eu não lembro se tem essa placa, mas em Ribeirão tem, perdão, porque eu moro em Ribeirão, porque Ribeirão é Mauá, tá? Desculpa. Então, quando você sai de Mauá entre Ribeirão, aí sim, tem lá, bem-vindo à Estância Turística de Ribeirão Pires, tá? Então, ali é o marco do limite entre as cidades. E não é só tipo algo exclusivo da região do Grande ABC. Em todas as cidades do Brasil, geralmente tem uma placa. Ou às vezes não tem não, tá? Então, às vezes você pega e sai de uma cidade, entra na outra, sai de um município, entra em outro, tá? Você já está num outro município, existe uma linha imaginária, essa linha imaginária é chamada de limite. Depois nós temos ali a divisa. O que é a divisa? A divisa ela marca o território de um estado e outro estado, tá?
Então, essa linha imaginária é chamada de divisa. Às vezes tem placa, às vezes não tem. Geralmente tem. Tá? Então, saiu de São Paulo, entrou em Minas Gerais, tá? A linha imaginária que separa os dois estados é chamada de divisa. E por último, nós temos a fronteira. A fronteira é uma linha imaginária que separa os países. Às vezes existem muros que separam os países, às vezes existem rios que separam os países, às vezes placas e às vezes não tem nada. Às vezes você está passando, opa, pisei no país, opa, pisei no outro. Um exemplo entre o Canadá e os Estados Unidos. Muitas áreas dessa fronteira não tem nenhum marco, nenhum registro. Enfim, próximo. Regionalização do IBGE. O ato de regionalizar é o ato de separar. Então, separar. Por que nós separamos as áreas, por exemplo, do Brasil? Porque nem todas as áreas são iguais. Existem áreas onde que os estados possuem uma mesma cultura, uma mesma economia, uma mesma fauna, uma mesma flora, uma mesma identidade. Então, nós separamos de acordo com características parecidas. Então, o ato de regionalizar é o ato de dividir, separar de acordo com características que os territórios possuem em comum. A regionalização, ou seja, a separação oficial do Brasil, é a regionalização do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que leva ali em consideração a cultura, a economia, a natureza, porém ela está bem ultrapassada, ela precisa de uma atualização. Mas, enfim, ela separa o território brasileiro em 5 grandes regiões. Lembra até que dá uma rimada? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e, por último, Centro-Oeste. Essas são as 5 regiões oficiais de acordo com a regionalização do IBGE. Depois nós temos também a regionalização geoeconômica, que nós estudamos bastante. A regionalização geoeconômica ela leva em consideração, o próprio nome já diz, a economia. A regionalização geoeconômica ela não considera a linha de divisa dos estados. Um exemplo, o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, o autor da regionalização geoeconômica, ele entende que Minas Gerais possui 2 economias diferentes. Uma economia mais ligada ao Nordeste e a outra economia mais ligada ao Centro-Sul. Então não é possível que Minas Gerais fique apenas uma região. Voltando, a regionalização geoeconômica então possui 2 critérios. Primeiro, a economia e o segundo, não respeitar a linha que divide as divisas estaduais. Então nós temos aqui a regionalização geoeconômica dividida em 3 grandes regiões. Primeiro, a Amazônia. Então a Amazônia tem como característica o extrativismo animal, vegetal, mineral. A Amazônia também tem como característica a Zona Franca de Manaus, que é uma região industrializada com foco na produção de produtos eletrônicos e também a produção de motos, tá? O governo dá bastante incentivo para que as indústrias vão para lá, dá até diminuição de impostos para incentivar a industrialização regional. Depois nós temos o Nordeste. O Nordeste tem como principal característica o turismo e a agricultura, tá? Turismo e a agricultura. Turismo muito forte no Nordeste. Constantemente, anualmente, até pessoas de outros países vão para as praias lindas e maravilhosas do Nordeste. Praia de Pipa, Maragogi, Porto de Galinhas, Porto Seguro, na Bahia. Enfim, o turismo ele é muito importante para a região Nordeste, porque com o turismo, muitas pessoas vão trabalhar como comerciantes, vão trabalhar como em hotéis, vão trabalhar em pousadas, como agentes turísticos, em casas noturnas, tipo baladas, enfim. O turismo ele movimenta milhões ali no Nordeste e é muito importante para os moradores locais. A região Nordeste também tem uma industrialização, principalmente no Recôncavo Baiano, que é uma região de cidades industrializadas no estado da Bahia. Então a Bahia é muito forte na industrialização. Por último, nós temos o Centro-Sul. O Centro-Sul praticamente ele é formado pelos estados
uma boa parte do Centro-Oeste, sobretudo Mato Grosso do Sul e uma parte do estado de Goiás, é formado pelos estados do Sudeste e formado pelos estados do Sul. Então, essas três áreas nós temos o nome de Centro-Sul. O Centro-Sul ele é bom em tudo, é bom em tudo. É bom em extrativismo, é bom em industrialização, é bom em agricultura, é bom em pecuária. O Centro-Sul também é considerado como o coração econômico do país, sobretudo o estado de São Paulo, tá? Onde possui a maior economia proveniente das suas indústrias. E acho que acabou, tá, gente? Assim a gente finaliza aqui a nossa revisão. Só dar uma olhadinha se tem mais alguma coisa, mas eu acho que é só, viu? É só mesmo, tá? Um abraço, bons estudos e até mais.